Falar sobre as 7 linhas de Umbanda é tocar em um dos temas mais conhecidos, mais repetidos e também mais debatidos dentro da religião. Muita gente imagina que existe uma única lista, fechada e universal, mas quando se estuda com seriedade, percebe-se que a tradição umbandista preservou diferentes formas de compreender essas linhas, e isso não diminui a Umbanda. Pelo contrário, revela a riqueza de uma religião viva, diversa e profundamente espiritual. Desde a manifestação do Caboclo das 7 Encruzilhadas, em 1908, o número 7 ganhou um lugar central na linguagem simbólica da Umbanda. 7 linhas, 7 vibrações, 7 forças, 7 caminhos de manifestação do sagrado. Ao longo do tempo, autores, dirigentes e estudiosos organizaram essas forças de modos diferentes, associando-as a orixás, santos, cores, elementos e campos de atuação espiritual. É importante compreender uma coisa desde o começo. Quando se pergunta quais são as 7 linhas de Umbanda, a resposta mais honesta não é uma lista seca. A resposta correta precisa trazer contexto, porque houve interpretações históricas diferentes, e algumas se tornaram mais influentes do que outras. O próprio material tradicional mostra que esse assunto gerou muita polêmica, justamente porque cada escola organizou o conhecimento segundo sua visão doutrinária. Entre as formulações mais antigas, uma das mais importantes aparece no livro de Leal de Souza, publicado em 1933, considerado o primeiro livro de Umbanda de que se tem notícia. Ali as 7 linhas aparecem assim: linha de Oxalá, ligada ao branco; linha de Ogum, ligada ao vermelho; linha de Oxóssi, grafado na época de outra forma, ligado ao verde; linha de Xangô, ligada ao roxo; linha de Inhaçã, associada ao amarelo; linha de Iemanjar, isto é, Iemanjá, associada ao azul, e uma 7ª linha chamada linha de Santo. Nessa leitura antiga, a chamada linha branca de Umbanda era dividida nessas 7 linhas, enquanto o Exu aparecia tratado à parte, em outro enquadramento. Já em outras transmissões ligadas à memória de Zélio de Moraes e do Caboclo das 7 Encruzilhadas, a organização ficou muito próxima dessa primeira formulação, mas com uma diferença importante: a 7ª linha passou a ser entendida como a linha de Exu. Assim, uma das versões mais conhecidas, atribuída à tradição próxima de Zélio, apresenta as 7 linhas desta forma: Oxalá na cor branca, Ogum na vermelha, Oxóssi na verde, Xangô na marrom ou roxa, Iemanjá no azul claro, Inhaçã no amarelo e Exu no preto. Essa é uma formulação que se tornou extremamente popular porque combina memória histórica, prática religiosa e organização simbólica fácil de reconhecer em muitos terreiros. Mas a história não para aí. Em 1941, no primeiro Congresso Brasileiro do Espiritismo de Umbanda, surgiu outra apresentação dos chamados 7 pontos da linha branca de Umbanda. Nela aparecem Almas, Xangô, Ogum, Nhoanssan, Eusóssi, Iemanjá e Oxalá. Reparem, são forças muito próximas das anteriores, porém em outra ordem e com outra ênfase iniciática. Isso mostra que o debate não era sobre negar o princípio das 7 linhas, mas sobre como distribuí-las e interpretá-las. Uma explicação muito bonita, transmitida por pai Ronaldo Linares a partir de conversas com Zélio de Moraes, ajuda a iluminar esse mistério. Segundo essa visão, ninguém tinha entendido completamente o que eram as 7 linhas, porque elas não devem ser reduzidas apenas a nomes fixos. A imagem usada é a de uma luz branca atravessando um prisma e se decompondo em 7 cores. Essa imagem é poderosa porque ensina que as linhas são vibrações da luz divina, percebidas por nós segundo símbolos diferentes. Quando se entende assim, fica mais fácil compreender por que uma casa fala em Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Iemanjá, Inhaçã e Exu, enquanto outra fala em linhas do mar, das almas, do oriente, da mata, da lei ou da evolução. O núcleo espiritual pode ser o mesmo, mas a linguagem religiosa muda conforme a tradição, o tempo histórico e a teologia adotada. Lourenço Braga, por exemplo, em obras da década de 1940 e depois de 1955, apresentou outras composições. Em um momento, ele organizou as linhas como Oxalá, Iemanjá, Oriente, Oxóssi, Xangô, Ogum e linha africana. Mais tarde, reinterpretou essas linhas em correlação com arcanjos, planetas, cores e campos da natureza. Oxalá, ou almas, Iemanjá, ou águas, Oriente, ou sabedoria, Oxóssi, ou vegetais, Xangô, ou minerais, Ogum, ou demandas e mistérios ou encantamentos. Essas releituras mostram como a Umbanda dialogou, em vários períodos, com o catolicismo popular, com o espiritismo, com o esoterismo e com leituras simbólicas mais amplas do universo.
em alguns autores surgem linhas como céu, terra, água, fogo, mata, mar e almas. Em outros, aparecem composições como Oxalá, Iemanjá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Oxum e Omulo. E em certas escolas muito influentes, como a ligada a Benjamin Figueiredo e depois a Mata e Silva, a estrutura ficou conhecida como Oxalá, Iemanjá, Xangô, Ogum, Oxóssi, Iori e Iorimá. Aqui vale uma pausa importante. Quando uma corrente fala em Iori e Iorimá, ela está ampliando o entendimento das linhas para campos vibratórios ligados, respectivamente, à pureza infantil, à alegria simples, à renovação e à ancestralidade, à sabedoria antiga, à maturidade espiritual. Portanto, nem sempre as 7 linhas são apresentadas somente como nomes de orixás. Às vezes, elas são entendidas como faixas de manifestação espiritual que incluem orixás, falanges e tipos de trabalho. Já em formulações mais contemporâneas, como a de Rubens Saraceni, as 7 linhas são chamadas de 7 vibrações de Deus. Nessa leitura, elas não dependem apenas de nomes tradicionais herdados, mas de sentidos divinos estruturantes da criação. Assim, temos a linha da fé, a do amor, a do conhecimento, a da justiça, a da lei, a da evolução e a da geração. Cada uma delas se relaciona com elementos e pares de orixás regentes. Segundo essa organização, a fé se liga a Oxalá e Logunã, o amor a Oxum e Oxumaré, o conhecimento a Oxóssi e Obá, a justiça a Xangô e Iansã, a lei a Ogum e Egunitá, a evolução a Obaluayê e Nanã e a geração a Iemanjá e Omulu. Percebam como aqui a ideia de linha se aprofunda. Ela deixa de ser apenas um nome decorado e se torna uma chave para compreender a própria manifestação de Deus na criação e no trabalho mediúnico. Então, afinal, quais são as 7 linhas de Umbanda? A melhor resposta é esta: depende da escola doutrinária, da raiz histórica e da teologia do terreiro. Historicamente, algumas versões se destacaram mais. Entre elas, 3 ganharam grande influência. A de Leal de Souza, por ser uma das primeiras registradas, a preservada por pessoas próximas de Zélio de Moraes, por sua importância histórica, e a de Benjamin Figueiredo, porque marcou profundamente muitos terreiros no Brasil. Se for necessário apresentar uma resposta objetiva, aquela que muitas casas reconhecem com mais facilidade é Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Iemanjá, Iansã e Exu. Mas essa objetividade precisa vir acompanhada de maturidade espiritual. Essa não é a única forma legítima de organização dentro da Umbanda. Existem outras leituras tradicionais sérias e respeitáveis. O mais importante é não transformar a diversidade da Umbanda em motivo de confusão ou disputa vaidosa. A própria tradição ensina que as 7 linhas podem ser percebidas por meio de cores, santos, orixás, anjos, elementos e campos vibratórios. O essencial é entender que elas representam modos pelos quais a força divina se derrama no mundo, organiza a caridade e sustenta o trabalho espiritual. Quando alguém conhece esse tema com profundidade, deixa de perguntar apenas qual lista está certa e começa a perguntar que forças sagradas essa tradição está tentando explicar, que vibrações ela reconhece na natureza, como essas linhas se expressam na incorporação, na firmeza, na gira, na cura, no aconselhamento e na evolução do espírito. É aí que o estudo deixa de ser curiosidade e se torna consciência religiosa. As 7 linhas de Umbanda, portanto, podem ser vistas como 7 vibrações da luz divina. Em algumas tradições, elas recebem nomes de orixás bem definidos. Em outras, aparecem como campos espirituais mais amplos. Mas em todas as leituras sérias permanece a mesma essência. A Umbanda é caminho de fé, de ordem, de equilíbrio e de caridade. E se há uma conclusão digna para esse tema, ela é simples e profunda. Dentro da diversidade da Umbanda, mais importante do que discutir qual enumeração agrada mais, é honrar o fundamento espiritual que todas elas procuram servir. Porque a grande verdade da religião não está apenas na classificação das linhas, mas na caridade praticada sob a luz de Deus e dos sagrados orixás.